Para você fazer lives no YouTube, a primeira coisa que você precisa é criar um canal. E se você ainda não criou, dá uma olhada nesse vídeo aqui em cima que a gente mostra passo a passo como fazer. Depois de você criar sua conta no YouTube, você precisa ir no YouTube Studio. Para isso, você vai clicar aqui no canto superior direito e depois a gente vai aqui em YouTube Studio. E aqui nessa tela a gente vai em criar e depois transmitir ao vivo. E aqui a gente vai colocar o título da nossa live. Eu vou chamar de Gameplay Muito Legal. Você pode escrever uma descrição aqui. Aqui embaixo vamos selecionar a opção software de codificação, porque a gente vai utilizar um programa para fazer a transmissão, que no caso vai ser o OBS Studio. Eu já vou mostrar um pouquinho dele. Vamos aqui na parte de categoria, como a gente vai fazer de jogos, vamos marcar a opção jogos. E se você for fazer de algum jogo específico, você pode clicar aqui no jogo específico. Fazer de conta que eu vou fazer uma de Red Dead Redemption. Então eu vou marcar aqui Red Dead Redemption. E aqui você pode mandar uma thumbnail para sua live ou uma miniatura. Se você está no começo e não sabe ainda fazer, você pode utilizar o Canva. Mas eu recomendo muito que você procure aí tutoriais, coisas para você aprender a fazer thumbnail, para você editar no Photoshop de preferência. Também recomendo que você procure tutorial no YouTube, tem bastante coisa aí para te ajudar com isso. Streamer não pode ter preguiça, tem que ir atrás das coisas, aprender a fazer cada uma. Aqui eu vou pegar uma thumbnail qualquer de um outro vídeo que eu já fiz. Vamos clicar em abrir. Playlist a gente não vai precisar. E aqui na parte de tags e tal, também é legal que você utilize. Se você tiver algum patrocínio, você marca essa opção. Se não, não precisa marcar. Marca essa opção aqui de que você não está utilizando nenhuma IA, nada alterado aí na sua stream. Aqui na parte de tags, é uma coisa que você não precisa se preocupar muito. Hoje em dia não tem mais muita função essa questão das tags. Mas se você for colocar alguma coisa, coloque tags que realmente façam sentido pro seu conteúdo, tem realmente relação. A realidade é que por experiência não vai fazer muita diferença. Então, aqui idioma da transmissão provavelmente vai estar em português. Aqui em licença padrão do YouTube você pode colocar como Creative Commons também. Pode marcar essa opção de permitir incorporações do vídeo. Comentário você deixa ativado. E também marcar a opção de mostrar quantos espectadores gostaram da transmissão. Aqui do certinho próxima. Para você não vai ter essa opção de monetização, né? Porque você ainda não é parceiro do YouTube, mas em algum momento quando você tiver, você ativa. Então eu vou só clicar aqui em próximo. Aqui nessa parte, marca a opção de chat ao vivo e também de replay do chat ao vivo, porque se as pessoas assistirem a sua live depois que ela acabar, elas vão conseguir ver o chat do que as pessoas falaram durante a sua stream. Modo para participantes, coloca como qualquer um. Reações ao vivo também marca. Modo de restrição de chat, isso daqui é o seguinte. Isso aqui é quanto tempo as pessoas precisam participar da sua live antes de poderem enviar a mensagem. Ou seja, para quem tá começando, eu acho que essa aqui não é uma opção boa, porque você quer que a pessoa chegue e já comece a interagir com você, participar e talvez você fazer com que ela fique na sua stream. Então por isso eu não recomendo marcar essa opção. E aqui essas duas também a gente não precisa se preocupar agora. Vamos clicar em próxima. Aí, mesma coisa aqui dos vídeos, tá? Eu recomendo que você não coloque como público direto. Coloque aqui como privado, para você ter tempo de poder ver se tá tudo certinho, se não tem nada para ajustar antes de você colocar como público. E aqui você agenda para quando que você vai fazer a sua live, o dia e o horário. Aí clica em OK, e aí a parte que a gente precisa dentro do YouTube, ela já tá pronta. Vê que ele já tem o título, qual jogo a gente vai jogar, o nome do jogo, tá com a privacidade como privado, monetização ativada e tal, o dia e o horário que a gente vai fazer a live. Aí você vem aqui em editar, confere ver se tá tudo certinho, se não ficou faltando nada. E aí, agora sim, se tiver tudo certo, volta aqui embaixo e troca essa opção aqui como público. Ó, vamos colocar aqui como público, só para mostrar rapidinho. Dá um concluído e um salvar. Ó, agora eu vou voltar aqui no canal do Escola. E aqui no canal do Escola, ó, já apareceu a live, ó. Em breve, o nome da gameplay. E aí as pessoas podem receber a notificação para se preparar para quando for começar a live. Ó, aqui embaixo também mostra, ó, próximas transmissões ao vivo. E se você quiser ficar com uma live bonito, com aquela cara de profissional, mesmo que você não manje muito de design ou não tenha muito tempo para fazer, aqui na Onod Pro tem várias overlays para você colocar aí na sua stream. Tem tudo bonitinho aqui, ó, com borda de câmera, tag embaixo de quem te seguiu, quem mandou donate, alerta também para avisar quando as pessoas se inscreverem no seu canal. E para quando você vai bater um papo com a galera no intervalo da gameplay aí e tal, você pode botar uma musiquinha sem direitos autorais para você ouvir tranquilão na sua live sem ter problema nenhum. E aqui na Hoje tem muita playlist, é uma coletânea gigantesca de música para você. E dá para você ter acesso a tudo isso daqui por pouco mais de R$10 por mês. É só clicar no link aqui em cima ou na descrição e conhecer tudo que a Onod tem para deixar a sua live mais pro. Agora, aqui no OBS, você vê que eu tô com ele todo em branco, não tá configurado, não tem nada, porque é só para você ver como é que faz aqui dentro do OBS Studio. Se você nunca utilizou esse programa, se você não sabe como utilizar ele, eu vou deixar
aqui em cima um link para você poder ver um vídeo que eu explico como funciona o OBS Studio, beleza? Ele é meio feinho, parece complicado, mas você vai pegando as mãos e ver que não tem nada demais. Então vamos clicar aqui em configurações, vamos aqui em transmissão, aqui em cima em serviço, vamos marcar YouTube RTMPS e agora vamos clicar aqui em conectar conta. Então no meu caso aqui eu vou pegar o do escola, aí depois vai aparecer a autorização concluída, é só fechar a página. Aí você pode ver que aqui já apareceu, ó, conta conectada, escola para streamers. Só dá um aplicar e um OK. Pronto, inclusive vai aparecer automaticamente ali a janela de chat. Você pode arrastar ela, colocar para um lugar aí que fique melhor para você. Aqui vai ter do lado a parte de painel de controle do YouTube. Recomendo você conectar a sua conta também, porque aí você vai poder controlar a sua live por aqui. E aí depois de conectada, vai aparecer essa tela aqui, ó. Quando você começar a fazer a sua live, ele vai colocar as opções aqui, ó. Você vê que ele tá escrito, ó, para começar, inicie uma transmissão usando seu software de codificação. E aqui a mesma coisa, ó, a partir do momento que eu começar a fazer minha live, vai aparecer o chat do YouTube aqui. Quando você clicar aqui para iniciar a sua transmissão aqui no OBS Studio, aqui dentro do YouTube Studio, nessa janela, vai aparecer a opção de transmitir ao vivo ali. Aqui para mim ela tá assim porque eu não tô fazendo live, mas quando você fizer, ela vai aparecer um botãozinho aqui. Então você tem que clicar nele para você começar a fazer a sua live, senão ela não vai ficar ao vivo para as pessoas, beleza? Uma coisa que você pode fazer é clicar, ativar o início automático aqui, ó. Então, ó, vê que até ela aparece uma janela de pop-up, ó. Porque se você marcar essa opção aqui, quando você iniciar a sua live aqui no OBS Studio, automaticamente ele também vai começar aqui no YouTube. Você tem que cuidar para você não abrir live sem querer, porque se você abrir uma live sem querer, vai começar uma live no YouTube. Como que eu utilizo? Na minha stream, eu marco a opção para começar automático quando eu clico no OBS Studio, mas quando é para encerrar a transmissão, eu deixo essa opção aqui desmarcada para eu ter que vir aqui e clicar para encerrar a transmissão. Por quê? Porque pode acontecer da sua live cair. Seu PC travar, você tem que reiniciar, cair a luz um pouquinho, dar uma queda de internet. E aí, se isso acontecer, a live fecha no OBS Studio e fecha também no YouTube. E aí você vai ter que fazer todas as configurações de novo para começar a fazer uma live no YouTube outra vez. Então, por isso que eu deixo essa opção aqui, porque aí eu só fecho quando eu sei que realmente terminou a live e aí acabou, venho aqui e fecho. Só que aí você tem que vir aqui, você não pode esquecer, porque eu também já fiz isso, de terminar a live no OBS Studio, esquecer que tava aberto no YouTube e deixar lá um tempão aberto. A galera não vai ver nada, vai ficar só uma tela preta, mas fica um negócio meio esquisito. Agora eu vou te dar uma informação bônus que ela pode ser muito importante, principalmente se você quiser fazer live para mais de uma plataforma ao mesmo tempo. Uma outra forma de você conectar a sua live do YouTube ao OBS Studio é utilizando a sua chave de transmissão. Para isso, a gente vai voltar aqui em configurações, depois vamos em transmissão, e aí vamos trocar aqui onde está em serviço, vamos para personalizado. E aqui ele vai pedir informação de servidor e chave de transmissão. E essas informações vão estar aqui na sua live dentro do OBS Studio. Então aqui ele vai ter a chave de transmissão, que é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado, porque basicamente qualquer pessoa que tiver esse código, ele consegue mandar o que ele quiser de live, de stream para dentro do seu canal. Vou reforçar, tem que tomar muito cuidado com isso daqui. Então o servidor vai ser esse que tá aqui, a gente vai clicar em copiar, vamos voltar aqui no OBS Studio e vamos colar ele aqui em servidor. Agora, para pegar a chave de transmissão, a gente volta no YouTube Studio e ela vai estar aqui, vamos clicar em copiar. Vamos voltar aqui para o OBS Studio e vamos colar aqui em chave de transmissão. E agora é só clicar em aplicar, dar um OK e pronto. Vai funcionar da mesma forma. A única coisa que tem no OBS Studio, você perde algumas funções, como por exemplo, não aparece o chat aqui do lado e etc. Se você quiser entender melhor esse negócio de como é que faz live para vários lugares ao mesmo tempo, aqui do lado eu vou deixar um vídeo para você. E também não esquece de se inscrever no canal, curtir e comentar se você ficou com alguma dúvida ou se tem alguma outra sugestão. Então é isso, um abraço e até mais.